Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos de 3 a 11, apenas para a compreensão dos irmãos, uma vez que nós não estamos fazendo uma exposição contínua da epístola, mas nós vamos dar ênfase e expor os versículos de número 6 e 7 principalmente. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Que o Senhor abençoe a exposição da sua palavra. Irmãos, eu queria começar fazendo uma breve introdução, antes de nós entrarmos propriamente na exposição do texto, fazendo referência à mensagem de Romanos 8, que nós trouxemos aqui na semana retrasada, e depois fazer uma ponte para o texto de 1 Pedro que nós lemos, lembrando que o tema do bloco de Romanos 8, que nós lemos do versículo 18 até o versículo 30, é a segurança da glória do porvir em meio às tribulações. Nós vimos que Paulo, apesar de demonstrar a nossa realidade atual, a condição atual do crente, de justificados em Cristo, de salvos pela fé e não pelas obras, e que Paulo chega inclusive à conclusão, no versículo de número 1 do capítulo 8, de que não havia condenação para esses crentes, para aqueles que estavam em Cristo. Apesar disso, Paulo deixa claro, nos versículos 10, 11 e 17 de Romanos 8, que Deus não havia privado os cristãos de tribulações, das aflições do tempo presente, como ele chama no versículo 18. Apesar desse status de serem aceitáveis diante de Deus, Deus não nos privou de todos os sofrimentos, e a morte e os sofrimentos, a morte do corpo e os sofrimentos, ainda alcançariam os crentes. E ao entrar no tema, antes do tema do bloco, no versículo 17 de Romanos 8, Paulo deixa claro a natureza dos sofrimentos dos crentes. Paulo vai dizer que, em certo sentido, os nossos sofrimentos significam que, assim como Cristo trilhou um caminho de aflições antes de ser glorificado, também está proposto para o crente se unir a Cristo nos seus sofrimentos, trilhar um caminho de aflições aqui nessa terra, para que também nós possamos desfrutar da glória de Cristo no dia de Cristo, quando formos glorificados. Então, assim como para Cristo a glória veio somente após as aflições, para o crente a glória, a glorificação também viria depois de ter vencido, de ter a sua fé testada e aprovada, como nós lemos em Pedro. Então nós podemos ver que esse não era um tema exclusivo da teologia de Paulo. Pedro aqui, nós vamos ler no versículo 10 e 11 que nós acabamos de ler, diz assim, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo, que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que se lhes havia de seguir. Então Pedro
nos apresenta a mesma natureza dos sofrimentos que Paulo nos apresenta em Romanos 8. Então, esses versículos nos informam que assim como foi predito, diz o versículo 11, né, que os profetas do Antigo Testamento indagaram e procuraram diligentemente, inquiriram e trataram a respeito da salvação, assim como foi predito os sofrimentos de Cristo no Antigo Testamento e a sua glorificação posteriormente, nós também podemos ter segurança que, apesar das aflições, apesar das tribulações que passamos, a nossa salvação está sendo desenvolvida de modo que nós podemos estar seguros em Cristo. Assim como foi predito pelos profetas do Antigo Testamento a respeito de Cristo, também está predito a nosso respeito. Nós vamos continuar a partir da citação de John Piper, que eu fiz na semana retrasada. Eu queria dar uma ênfase na parte final do texto que nós não tratamos, né? Uma citação breve. E John Piper disse assim: se você tem desejado ser um cristão, marque isso: sofrimento. Se você não o teve, ele ainda virá, se você andar com Cristo. Pois, por causa de Cristo, a vocês foi concedido que vocês não deveriam apenas crer, mas sofrer. É concedido a você, é dado como um presente com um grande laço, que você irá sofrer. Não estranhe quando isso vier, é o preço. Ele pagou com sua vida por nossa salvação. Nós nos unimos a Ele nesse sofrimento para demonstrar a natureza do mesmo. E agora a frase final que nós vamos abordar, ou vamos entender como Pedro tratou isso no texto que nós lemos. Piper disse assim: como irão ver quanta satisfação Ele, Cristo, é em nós, se parece que são outras coisas que realmente nos satisfazem. A diferença de Paulo e Pedro ao abordar os sofrimentos e a segurança que nós podemos ter da nossa salvação em meio aos sofrimentos, é que Paulo não nos conta, não nos diz qual era o estado de espírito em que os romanos se encontravam em meio aos sofrimentos. Mas Pedro nos dá essa informação. Olha o que ele diz no versículos 6 e 8. Ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais. Esse era o estado de espírito dos leitores de Pedro. No versículo 8 ele diz, na segunda parte: no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo indescritível e glorioso. Veja, os destinatários originais da epístola de Pedro vai esclarecer no versículo de número 1 que eles eram forasteiros, né? Esse termo no original quer dizer, tecnicamente, exilados. Eles tinham sido exilados por partes do Império Romano. Tecnicamente ainda, quer dizer que eles, apesar de moradores de determinado lugar, eles não tinham pleno direito de cidadania. Então eles, por vezes, devido às perseguições, tiveram de sair da sua terra natal, tiveram seus bens confiscados, eram perseguidos por causa da fé, e apesar de todas essas circunstâncias externas a eles, Pedro diz que eles estavam alegres. E no versículo 8 diz que eles, apesar de não terem visto Cristo, eles, crendo, se alegravam com um gozo indescritível. Então nós vamos ver primeiro aqui, vamos separar em duas partes, vamos ver primeiro o que Pedro fala a respeito dessas tentações que nós lemos, dessas aflições, e depois desse estado de espírito dos leitores de Pedro. Primeiro, Pedro vai dizer que as provações são, em certo sentido, pedagógicas, como nós acabamos de ver, por exemplo, em Abacuque. Olha o que ele diz no versículo 6. Ele usa o termo assim, sendo necessário. Nos mostra que há ocasiões em que Deus sabe que nós precisamos passar por provações para a nossa própria edificação. Assim como um pai corrige ao seu filho que está no caminho errado a fim de educá-lo, de que ele possa andar no caminho certo, Deus, por vezes, nos disciplina. É necessário nós passarmos por aflições. E de forma geral, independente da natureza das aflições, uma vez que nós vivemos num mundo decaído e certas aflições soarão como injustas, e são injustas de fato nas nossas relações horizontais, nós sofremos injustiças nesse mundo caído. De qualquer forma, seja como for, Deus está trabalhando, é necessário, como diz Pedro, e Deus está trabalhando e nos aperfeiçoando em meio às aflições. Em seguida, no final do versículo 6, início do versículo 7, Pedro vai usar uma sequência de palavras que é exatamente a mesma sequência que Tiago usa na sua epístola, no capítulo 1, versículos 1 e 2. Ele diz assim, final do versículo 6, ele diz: várias tentações, para que a prova
da vossa fé. Tiago 1, versículos 2 e 3, usa essa mesma sequência. Várias tentações, prova da vossa fé. Você vê que é um ensino regular dos apóstolos, não é? Não é algo exclusivo da teologia de Pedro. E essa palavra tentações aqui é a mesma palavra no original, traduzida por provações, é uma única palavra. E nas duas passagens, tanto em Tiago como em Pedro, essa palavra está associada ao teste da fé. Eu vou ler o versículo 7, o início do versículo 7, na nova linguagem de hoje, e a leitura é essa. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Vou repetir. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Então, acima de tudo, as provações ou as tentações costumam diferenciar a fé verdadeira, a verdadeira religião, da falsa religião e da fé que não é verdadeira. E para ilustrar o seu argumento, Pedro se utiliza da figura do ourives, né, que quando trabalha com o ouro, você talvez saiba como o ouro é exposto a altas temperaturas para que as impurezas possam ser retiradas. Aquilo que de fato não é ouro, ele está ali impregnado com outros metais que tiram a sua pureza. O ourives, ao olhar para aquele material bruto, nem sabe de fato o que é ouro verdadeiro, tudo que é ouro e o que é impureza. Então, Pedro e Tiago usam essa ilustração, essa analogia, dizendo que as nossas provações são, acima de tudo, um teste para que a nossa fé seja aprovada. Essa era uma ideia comum, inclusive, entre judeus, na cultura judaica e na cultura grega, do fogo como um método de aflição, né, um símbolo das aflições. Sêneca, por exemplo, que é provavelmente o filósofo mais importante do primeiro século, ele tem uma frase que diz que o fogo testa o ouro e as aflições os homens fortes. Então, as aflições e as provações, por maiores que sejam, elas servem, além do sentido pedagógico, para provar se a nossa fé é verdadeira. Em meio às aflições, a nossa fé é provada. E o terceiro benefício das várias provações que nos sobrevêm, é que uma vez comprovada a genuinidade da nossa fé, que ela de fato é verdadeira, ela resultará, como diz o versículo 7, em louvor, honra e glória. Vamos ler o versículo 7 sem o aposto? Vamos ler sem o aposto, é aquela ilustração que Pedro fez do ourives. Nós podemos ler assim, para ser compreendido. Para que a prova da vossa fé, nós vamos pular aqui o aposto, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, para que a prova da vossa fé se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Karen Jabes, no seu comentário de 1 Pedro, ele diz que Pedro está fazendo aqui, no mínimo, duas afirmações. Primeiro, ele está dizendo o seguinte: vocês estão dispostos a sofrer e glorificar a Cristo nos sofrimentos. E a segunda afirmação é: vocês estão dispostos a sofrer, a fim de obter a glória. Então, em primeira instância, é Cristo quem recebe a glória, o louvor e a honra, quando a nossa fé é provada e aprovada. Quando nós somos testados em meio às aflições e a nossa fé é tida como verdadeira. É Cristo em primeiro lugar que recebe. Porém, a leitura desse versículo está dizendo, nos relembrando a natureza das nossas aflições, que nós nos uniremos a Cristo e teremos também parte na sua glória. Essa palavra louvor pode ser traduzida por aprovação. Então, a prova da nossa fé se achará, se provada verdadeira, em aprovação, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Nós seremos aprovados, nós teremos parte na sua glória, nós nos unimos a Ele nas aflições para sermos unidos também na glória de Cristo. A glorificação da qual nós esperamos é ter parte na glória de Cristo, que nos está reservada. Mas, como eu disse no início, a diferença principal entre a abordagem que Pedro traz e a de Paulo é que Paulo não nos apresenta qual era o ânimo, qual era o humor, qual era o estado de espírito dos seus leitores, enquanto Pedro nos traz. E nós lemos no versículo 6 e 8 que, apesar de todas as circunstâncias, apesar deles estarem exilados, apesar de terem seus bens confiscados, apesar de serem perseguidos pela fé, de estarem fora do seu país natural, apesar disso eles estavam alegres, eles se alegravam em Cristo, eles estavam satisfeitos em Cristo, para usar o termo de Piper. E nós vamos voltar ao que ele disse, né? Como saberão quanta satisfação Cristo é em nós, se parece que são as outras coisas que nos satisfazem? Essa é, em parte,
a acusação que Satanás faz a respeito de Jó, no diálogo que ele tem com Deus. Satanás pergunta: por acaso Jó teme debalde a Deus? Ou será que a satisfação de Jó não está nas bênçãos que o Senhor distribui em todas as áreas da sua vida? Satanás, na verdade, está dizendo o seguinte: olha, é difícil distinguir em Jó, olhando para a vida de Jó, se aquilo de fato é temor do Senhor ou é uma satisfação com as coisas desse mundo. Ter filhos abençoados, uma boa quantidade de filhos, o que naquela época inclusive era sinal de prosperidade e de bênção, ter a mulher ao seu lado, ser rico, ou então se é a satisfação por ter uma relação vantajosa com Deus, de que Deus o abençoa, de forma que Deus o abençoa em todas as áreas da sua vida. Que Satanás está dizendo: olha, eu não consigo distinguir, pode ser que qualquer homem na situação de Jó também estivesse satisfeito, pode ser que seja uma conformidade exterior, que a satisfação de Jó não esteja em ti. E Jonathan Edwards, um puritano, talvez um dos maiores expoentes do puritanismo, ele dizia que a verdadeira religião em grande medida consiste nas afeições santas que nós temos. Esse é um termo que caiu em desuso, mas que os puritanos usavam muito, que são as afeições, e esse é um termo central na teologia de Edwards. E o que os puritanos entendiam por afeições? Eles entendiam basicamente, grosso modo, que Deus nos dotou a alma de ao menos duas faculdades. A primeira faculdade é aquela que nos permite discernir, olhar, ver as coisas, examinar, identificar, e a essa faculdade eles denominavam entendimento. A segunda faculdade é aquela que, quando nós vemos e examinamos, estamos diante dos eventos, diante das coisas, nós nos inclinamos na direção das coisas que examinamos, ou nós nos inclinamos na direção oposta, nós repelimos aquilo que examinamos. Então, quando a minha alma aprova aquilo que ela vê, um evento que está diante dela, ela se inclina naquela direção, ela quer se aproximar. Quando a minha alma está diante de algo que ela reprova, que ela repele, eu me inclino na direção oposta. E eles chamavam de afeições o exercício mais vigoroso dessa última faculdade. Na maioria dos eventos que nós estamos expostos durante o dia, a maioria deles não nos tira do estado de indiferença. Sim ou não? Ao vir para cá, por exemplo, provavelmente você encontrou pessoas caminhando na rua, carros sendo dirigidos, sinais abrindo e fechando, e talvez o tempo mudando um pouco, acordou mais ensolarado, depois mais nublado, mas nenhum desses eventos despertou afeições em você. Nem afeições de ódio, de desagrado, nem afeições de amor e de alegria. Mas Pedro, ao observar e comentar o estado de espírito daqueles crentes, Pedro observou aonde estavam as suas afeições. E Pedro fez questão de destacar, mesmo em meio a sofrimentos, as afeições do amor e da alegria que eles tinham em Cristo. Então, quando eu exercito essa faculdade de forma mais vigorosa, quando algo me faz inclinar profundamente naquela direção, ou quando algo me repele de forma mais vigorosa, é isso que os puritanos chamavam de afeições. Então eu repito a pergunta de Piper: quanta satisfação Cristo é em nós? Se a nossa glorificação é termos parte na glória de Cristo, para utilizar a analogia ou o exemplo de Paulo em 2 Coríntios no capítulo 4, aquele que não tem as suas afeições voltadas para Cristo, aquele que não tem as suas afeições inclinadas para as coisas santas, como irá suportar as aflições do tempo presente, as considerando leves? Como Paulo diz, essa leve e momentânea tribulação. Se a minha glorificação é parte na glória futura de Cristo, e as minhas afeições estão viradas para as coisas desse mundo, eu nunca vou passar pela aflição com alegria. Porque, de forma geral, o que são as aflições? As privações das coisas desse mundo. A minha falta de saúde, por consequência, a doença. A minha falta de dinheiro, por consequência, dificuldades que às vezes se ramificam no meu casamento e tudo mais. Se as minhas aflições, se as minhas afeições, se as minhas inclinações estão nas coisas dessa vida, e eu não consigo encontrar satisfação em Cristo, nem nos meus dias cotidianos, como eu vou encontrar satisfação em Cristo em minhas aflições?
Como verão quanta satisfação Cristo é em nós, se parecem que as outras coisas é que nos satisfazem, disse Piper. Então eu só consigo estar satisfeito se a minha conta está desvirada, se eu tenho dinheiro na conta. Eu preciso de Deus no meu casamento, por quê? Porque se o meu casamento não estiver bem, eu não consigo estar satisfeito. Se o meu filho não retribui o amor que eu esperava dele, porque o meu coração está inclinado, a minha afeição não é Cristo em primeiro lugar, a minha afeição é meu filho, a minha afeição está inclinada para a minha família, a minha afeição, os meus amores, a minha alegria só é completa quando eu tenho dinheiro. Então nunca eu enfrentarei as aflições alegre, com essa alegria indescritível, no original é alegria gloriosa, no versículo 8, que os ouvintes de Pedro enfrentaram. E Pedro vai nos dizer no versículo 3, qual é a obra realizada por Deus, que era a razão daqueles homens terem as suas afeições inclinadas a Cristo. Olha o que ele diz no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, o que fez? Nos gerou, nos deu nova vida, nos regenerou. Então, a obra que Deus realizou naqueles homens, para que eles tivessem as suas afeições inclinadas a Cristo e as coisas santas e a verdadeira religião, era o novo nascimento. De modo que aquele que não nasceu de novo, nunca poderia ter as suas afeições inclinadas a Cristo. Continuando usando Edwards, ele vai dizer que há duas maneiras de saber que o mel é doce. Ele diz que a primeira maneira é alguém sentar para você, te dar uma palestra, dizer a respeito das composições químicas do mel, e que o mel é formado com essa determinada composição, e é assim que se fabrica, é assim que a abelha faz, e depois de toda aquela compreensão técnica de como o mel é doce, você chega ao entendimento, e até se convence, de certa maneira, de que o mel é doce. E há uma segunda maneira de saber que o mel é doce, diz Edwards, que é provando o mel. Usando a teologia de Edwards aqui nas afeições, inclusive indico o livro dele, Afeições Religiosas, é uma leitura muito agradável, que vai te fazer meditar a respeito dos nossos amores, dos seus amores. E nós podemos identificar aqui, no que Pedro diz, que somente o regenerado pode, usando essa analogia, provar que o mel é doce. O não regenerado não está habilitado para isso. Tudo que o não regenerado quer, ou pode fazer, é se conformar exteriormente. E normalmente ele é motivado pelo quê? Pelo medo de Deus. Pela tentativa de ser aceito por Deus. Ele não quer estar de mal com alguém que é tão poderoso. Ele inclusive condiciona as suas obediências religiosas, ou suas obediências evangélicas, para usar outro termo puritano. Ele ele relaciona as suas obediências evangélicas a uma relação de troca com Deus. Ele quer saber quanto ele precisa orar, ou qual é a menor quantidade necessária de oração que eu preciso ter para estar de bem com Deus, para ser aceito. Eu chamo, às vezes, os meus filhos para orar na parte da tarde. A Helena, às vezes, fala assim, mas orar para quê agora? O que tem agora para orar? O que ela está dizendo? Eu já orei de manhã, você já orou comigo de manhã. À noite eu vou orar. Mas para que orar agora? Quem faz esse tipo de pergunta? Quem, obviamente, uma criança de 6 anos, quem tem na mente que tem uma regra, um mínimo necessário a ser feito para ser aceito. Eu tenho um mínimo necessário para estar de bem com Deus, para agradá-lo. Então, na verdade, a motivação do não regenerado nada mais é do que autopreservação. Ele não tem as suas inclinações, as suas afeições, os seus amores não estão em Cristo. Tem outras pessoas, que não são crianças, que fazem perguntas semelhantes a essas. Talvez com a mesma intenção, ou com essa mesma noção de evangelho. As pessoas perguntam assim, tem culto domingo de manhã e de noite, precisa ir nos dois? Só precisa ir no culto? Se eu for no domingo de manhã, zerei a cota da semana, essa semana eu estou de bem com Deus. Que horas é melhor orar? Se eu oro de manhã, então o resto do meu dia é o quê? É abençoado. Então ora de manhã, irmão, porque quando você sai de manhã para o trabalho, você não vai trabalhar sem orar. Você não vai correr esse risco de não desempenhar bem.
o seu serviço, sem a bênção daquele que é mais poderoso que você. Veja, não tem afeição nisso, não tem amor, não tem alegria. Tem uma preocupação com a sua autopreservação, uma preocupação consigo mesmo. Tem um exemplo, eu gosto de usar os meus próprios exemplos, mas quando o exemplo é bom e é algo em comum, eu repito e dou o crédito, né? Tem um exemplo que não era numa mensagem com esse mesmo tema, na verdade ele estava falando sobre a lei, que o Josemar Bessa utilizou, e é um exemplo comum para mim, porque é algo que eu também experimento, porque ele, assim como eu, gosta muito de futebol. Ele só tem o defeito de ser flamenguista, e ele diz o seguinte: você que gosta de futebol e tem redes sociais, Guilherme, você abre lá, tem jogo do Flamengo na quarta-feira, 9h30 da noite. 9h30 da noite. Terça-feira, meia-noite, você entra em qualquer rede social, Facebook, Twitter, no seu status do Instagram, deu 00:01, o que aparece lá? Hoje tem Mengão. É ou não? Quando você é Fluminense, aparece assim, a hashtag do Fluminense é hoje é dia de Flu. Deu 00:01. O jogo é 9h30 de quarta, é terça para quarta. A pessoa tem uma expectativa tão grande por aquilo. Tem gente que comenta assim, eu não estou conseguindo nem dormir. Não é, Thiago? Eu não estou conseguindo nem dormir, eu estou ansioso por esse jogo. Isso é afeição. O amor dele está direcionado para aquilo. Ninguém precisa convencer ele que tem jogo do Flamengo ou do Fluminense. Ninguém precisa. Ele não vai perguntar assim, se eu ver um jogo do Fluminense por mês, eu sou Fluminense? Será que eu ainda estou na cota de quem é tricolor? Ou tem que ver mais? Ele não está preocupado com isso. Se tivesse todo dia, ele assistiria todo dia. As suas afeições estão direcionadas para aquilo. São os seus amores. E nenhum problema em ter amores, desde que eles não se tornem ídolos no nosso coração, nenhum problema em ter amores nesse mundo. Nossos filhos são amores legítimos. Nossos filhos, nosso emprego, às vezes amamos a atividade que exercemos. Mas Deus, em primeiro lugar, deve ser o centro e o foco das nossas afeições, do exercício mais vigoroso dessa faculdade de se inclinar na direção daquilo que examinamos. Pedro também vai dizer, para terminar, no versículo 6, que até mesmo os regenerados podem ficar um pouco tristes ou contristados. Ele diz assim, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações. Então não é verdade também que os regenerados estão sempre pulando de alegria. Isso também não é verdade. Nossas afeições estão inclinadas ao Senhor, mas por vezes nossa salvação está sendo desenvolvida, a salvação de todos nós. Uns têm a sua salvação mais desenvolvida, outros estão caminhando na fé. Então, de forma geral, é possível que em certas ocasiões, ainda que a nossa satisfação esteja em Cristo e não nas coisas desse mundo, por vezes nós estejamos tristes. Mas o versículo 6 também, por isso eu deixei por último, apesar de já ter falado do 7, traz uma ambiguidade na sua tradução no original. A Epístola de Pedro tem, surpreendentemente, o grego mais rebuscado e refinado do Novo Testamento. Isso, inclusive, faz alguns liberais contestarem a autoria de Pedro, mas isso é um assunto para outra ocasião. Então, de tão rebuscado que é esse grego utilizado por Pedro, ele traz alguns termos ambíguos, alguns termos que podem ser compreendidos de duas maneiras. Então, nós lemos na versão da ACF, o versículo 6, assim, em que vós grandemente vos alegrais. É uma afirmação. Porém, se você ler, por exemplo, na nova versão de hoje, você vai ler essa frase no imperativo, alegrem-se. Qual é a questão? É que é pouco provável que numa sessão de abertura haja um termo imperativo, haja uma ordem. Normalmente, sessões de abertura, esse é o início do capítulo 1, sessões de abertura nos apresentam como a epístola deve ser lida dali em diante. Como você deve encarar, qual é a hermenêutica a ser utilizada no restante da epístola. E, de fato, virão, posteriormente, alguns imperativos. Então, como você deve entender esses imperativos? Porém, a maioria dos comentaristas diz que nós devemos entender essas afirmações ambíguas de Pedro nos dois sentidos. Então, nós podemos entender de fato que eles estavam alegres, até porque o versículo 8 confirma isso, diz que eles não estavam vendo, mas crendo, se alegravam com gozo indescritível. Então nós podemos afirmar que eles de fato estavam alegres, porém nós podemos também entender no imperativo, alegrem-se. O que ele está dizendo? Vocês estão habilitados, vocês nasceram de novo, vocês receberam um novo coração.
vocês têm a capacidade de se alegrar em Cristo. O homem natural não tem essa capacidade, como disse Agostinho, né? O homem natural é o homo incurvatus em si, é o homem encurvado para si mesmo. O homem natural tem as suas afeições nele mesmo, ele não está inclinado para o seu Criador, como disse Agostinho, Lutero, Calbar, enfim, repetiram e trataram desse tema. O homem natural está encurvado em si mesmo, ele tem os seus próprios amores, ele ama a si mesmo. Mas o homem que nasceu de novo, ele está inclinado para Deus, ele está encurvado na direção do seu Criador. Então, essa ordem imperativa, alegrem-se. Pedro falando para os seus leitores: olha, vocês estão capacitados. Esse mesmo Espírito que os fez nascer de novo, que os regenerou, é esse mesmo Espírito, através da palavra do Senhor, que os fará encontrar alegria em Cristo, não nas coisas desse mundo. Vocês estão habilitados a não serem como os gentios. Vocês estão habilitados, vocês estão capacitados pelo novo nascimento a não terem os seus amores encurvados para si mesmos, a não terem os seus amores inclinados, as suas afeições inclinadas para as coisas desse mundo. Vocês estão capacitados para se alegrar em Cristo. E na verdade, essa satisfação em Cristo é a única forma de nós superarmos as tribulações, de nós termos a perspectiva da glória que há de ser revelada em meio às tribulações, apenas tendo satisfação em Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos conceder essa graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, bendito e eterno, nós te louvamos, Senhor. Quanta alegria há em Ti, quanto prazer, quanto gozo indescritível há no Senhor. Um gozo, Senhor, tão profundo que nenhum dinheiro pode fazer o homem experimentar, que nenhuma relação sexual, por mais promíscua, por mais liberal que o homem possa experimentar, não é uma mínima fração, é completamente incomparável à alegria do Teu Espírito, à alegria da Tua palavra, à alegria da Tua salvação. A nossa alma bendiz ao Senhor, nós bendizemos ao Teu nome, porque o Senhor é a nossa satisfação. Mas nós sabemos, Senhor, que essa obra não é feita por nós. Nós sabemos que não podemos encontrar satisfação em Ti, baseado nos nossos méritos, ou na nossa busca incessante, ou no isolamento, ou numa leitura da Sua palavra de forma desordenada. Não são as muitas obras que nos farão alcançar essa alegria, mas é a Tua graça, é a operação do Teu Espírito, é a obra do Senhor em nós. E o que nós te pedimos é que a Tua infinita misericórdia, a Tua graça que excede os céus, Senhor, possam operar no nosso interior, e assim como o Senhor nos deu nova vida, inclina o nosso coração, inclina as nossas afeições para Ti. Nós não queremos amar ao mundo, nós não queremos amar a nós mesmos. É verdade que muitas vezes, Senhor, a nossa velha natureza nos faz nos inclinar para nós mesmos. É verdade que há uma guerra contínua, Senhor, dentro de nós, e muitas vezes nós nos inclinamos para os amores desse mundo. Mas nós te pedimos em oração, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da Tua igreja, e inclina o nosso coração para Ti, para as afeições religiosas, para as afeições santas, para as afeições da religião verdadeira. Inclina-nos, Senhor, dá-nos prazer na oração, dá-nos prazer na leitura da Tua palavra, dá-nos prazer no culto público. Nós não queremos o mínimo necessário, Senhor, nós não queremos o mínimo necessário. Nós queremos, como Enoque, andar contigo, até não ser mais, se é possível. É a nossa oração, é o nosso desejo. Nós reafirmamos em oração a nossa confiança plena, a nossa segurança absoluta, que o Senhor nos preservará em meio às aflições, até ser o dia da nossa glorificação, até o dia que encontraremos contigo. Nós confiamos em Ti. Essa confiança, inclusive, não está depositada absolutamente em nada que nós possuímos, mas ela está depositada no Senhor. E nós louvamos a Tua graça, louvamos a Tua graça por nos salvar, louvamos a Tua graça por nos preservar. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos assim, no nome de Cristo, o nosso amado. Amém.